milímetros ela é perigosa, ela acaba quebrando. Então, por tudo isso, vocês vejam a importância de uma infraestrutura no trabalho protético. Então, o que é a infraestrutura aqui, falando tudo de novo para vocês aí, tem que ter rigidez, né? A infraestrutura de metal para quê? Para aguentar a cerâmica em cima. Ela tem que ter controle de forças, ela consiga absorver as forças de tração e de compressão e transmita isso ao periodonto da maneira mais tranquila possível. A nossa infraestrutura não pode causar danos ao periodonto, não pode fazer injúria ao periodonto, ou seja, ela tem que ter a forma, a espessura e a adaptação adequada para não ficar nem um degrau positivo, nem um degrau negativo, ocorrer acúmulo de placa e trazer danos a fazer uma gengivite, fazer uma hiperplasia gengival ou provocar uma retração gengival. Tem que haver compatibilidade entre o metal da infraestrutura e a cerâmica, então tem que haver uma adesão. Normalmente isso é feito pelo sistema de expansão e compressão. Ela tem que permitir a espessura correta da cerâmica, então toda vez que a gente faz o preparo, está lá nos nossos princípios mecânicos do preparo, tem que dar espaço suficiente para ter rigidez estrutural da nossa peça. Então, a infraestrutura tem que ter a espessura adequada para ela, ter rigidez estrutural e que ela permita que a cerâmica que vem sobre ela, que vem revestir o coping, também tenha rigidez estrutural. E todo o preparo, todo o coping tem que ter ângulo arredondado, não pode ter nada muito pontudo. Por que isso? Por causa da propagação de trincas, de áreas de estresse dentro da cobertura cerâmica. Então, tá aí a rigidez, o nosso metal sempre tem que ser mais rígido do que a cerâmica, né? Obviamente ele tem que aguentar o impacto sobre a cerâmica, vai ser transmitido para o metal, então ele tem que ter essa rigidez para que ele não pode ter flexibilidade na hora que vem essa carga. Para a rigidez está mais importante o formato da nossa infraestrutura do que a quantidade de metal, do que a espessura. Então, por isso a importância do preparo. Então, a gente viu lá na aula de preparo como a gente vai fazer para aumentar a retenção, para aumentar a resistência, para dar a rigidez estrutural do nosso preparo, para isso, para que a peça que se assente também tenha todas essas propriedades. Então, o preparo adequado, o formato adequado do coping é mais importante do que a espessura do coping metálico. Tá? Então, toda a cerâmica deve ter apoio de metal. Cerâmica, no máximo 2 milímetros sem apoio de metal. Esse princípio também se aplica ao coping de cerâmica. Tá? A cerâmica de revestimento tem que ter apoio, porque senão ela se rompe, ela fratura. Lembre-se, cerâmica é vidro. O vidro ele não tem resiliência, ele não amolece, ele não se conforma, ele acaba quebrando. Então você tem que planejar a infraestrutura de maneira que toda a parte cerâmica tenha apoio da infraestrutura metálica. Não fique nenhuma área sem apoio. Aí ele vai aguentar a carga, tanto a de tração quanto a de tensão, vai dispersar essa carga em cima da infraestrutura e o conjunto forma um monobloco, fica uma coisa só. Injúria periodôntica, a gente já falou, para evitar tanto o sobre quanto o subcontorno, principalmente na região de linha de término, para não haver agressão ao periodonto. Adesão da cerâmica ao metal. Então essa diferença de coeficiente de expansão térmica faz com que a cerâmica se una ao metal. Então tá lá, o coping já foi fundido, tá lá pronto. Aí você fez a prova, volta para o laboratório, o protético vai aplicar a cerâmica. Colocou a cerâmica, esse conjunto vai para o forno. Então, por exemplo, vai pegar aí uma cerâmica de baixa fusão, em torno de 850 a 900 graus Celsius. A infraestrutura metal não pode sofrer o impacto nessa temperatura. Ela tem que se manter estável. Quem vai fazer expansão e depois contração é a cerâmica. Então, como esse maior coeficiente de expansão da cerâmica é maior de contração também, a cerâmica expande, a hora que ela resfria, ela contrai e abraça o coping metálico.
Tá? Isso a gente chama de técnica de sanduíche de vidro. Então a espessura correta para metalocerâmica, para cerâmica de revestimento, é de 1 a 2 milímetros, tá? Normalmente 1,4 milímetros é a espessura total da peça, entre o metal mais a cerâmica. Então 0,3, 0,5 de metal, em torno de 1,5, no máximo 2 de cerâmica. Por isso a importância do correto planejamento da peça, como você faz o preparo para receber a infraestrutura, o coping, para depois ser aplicada a cerâmica. Então todos esses passos estão interligados. Você só vai ter um bom coping a partir do momento que você fez um bom preparo. Você só vai ter uma boa metalocerâmica a partir do momento que você tem um bom coping. Então preparo, infraestrutura, cerâmica, vira uma peça só. Tá? Toda vez que passar de 2 milímetros da aplicação da cerâmica sem apoio, ela está suscetível a falha, está suscetível a fratura. Os ângulos arredondados do nosso coping. Lembre-se, em prótese nada é pontudo, tudo é arredondado. Desde o nosso preparo, tem que arredondar as pontas. O núcleo, o retentor articular, tem que ter as pontas arredondadas. O coping é a mesma coisa. Para que isso? Para não formar áreas de tensão, áreas de estresse dentro da cerâmica. Se formar área de estresse, a cerâmica sofre um problema que se chama propagação de trinca. Tá? Isso por uma questão da formação da cerâmica. E essas trincas vão aumentando. Similar que ocorre no para-brisa de carro. Você vê o para-brisa lá, se vê uma pedrada, tem uma pontinha de rachadura. De repente você vai ver essa trinca foi se espalhando e quando você vê ela toma conta do para-brisa. Né? Mesmo fenômeno ocorre na cerâmica, que também não deixa de ser um vidro. Então está aqui um desenho mostrando os ângulos tanto internos quanto externos do coping metálico da infraestrutura deve ser arredondado. A única parte que vai ficar em 90 graus, o ângulo vivo, são a parte da cinta metálica que vai entrar em contato com a cerâmica. Então, onde começa ou termina o metal e onde começa ou termina a cerâmica, aí vai ser um ângulo de 90 graus. Tá? Que é onde a gente já vai falar da cinta metálica. É o único lugar corrido, o resto é tudo bordas arredondadas. Tá? Então, numa infraestrutura para dente unitário anterior, nós vamos fazer uma infraestrutura metálica de 0,3, 0,5 milímetros, tá? Que corresponde a 2/3 da restauração final. Então, 2/3 cerâmico, 1/3 de metal. Tá? Onde os preparos, faltou espaço no preparo, a gente compensa no coping. Tá? Então, de repente, se o preparo não ficou aquela coisa, ou você deu uma erradinha, tirou um pedacinho a mais ali, compensa isso no coping. Tá? Não precisa nem falar para o técnico de laboratório que ele já sabe, ele corrige isso aí. Então foi lá. Então a cinta metálica é uma parte de metal mais espessa que fica entre a linha de término do preparo e o início da infraestrutura metálica. Tá? Esse é aquele princípio do copinho de plástico, do copinho de água, né? O copinho de cafezinho. A gente vai tomar aquele cafezinho que a gente pega na bordinha do copo, que é mais durinha, que é mais grossinha. Se não tiver aquela bordinha no copinho, o copinho deforma, ele amassa. A mesma coisa é o coping. Quando o protético faz um padrão de cera do troquel, vai remover esse padrão para levar para o forno para fazer a fundição, se não tiver uma parte mais rígida, o coping e a cera se deforma. O metal também, a gente vai fazer o ajuste no dente preparado, se não tiver essa área mais espessa, mais forte, ele acaba se deformando. Então essa cinta metálica ela tem que ser mínima, porque hoje ninguém mais quer metal aparecendo no trabalho. Então a gente faz nosso trabalho em torno de 0,5 milímetro dentro do sulco gengival. Essa cinta metálica nossa na parte vestibular em torno de 0,5 milímetro, para que ela fique escondida dentro do sulco gengival, para que a gengiva esconda a cinta metálica. Mas tem que ter cinta metálica. Por palatino, a gente aceita uma cinta metálica maior, em torno de 2 até 2,5 milímetros. Agora, expliquem antes isso para o paciente. Ó, lá atrás vai ficar aparecendo uma parte metal. Por quê? Porque senão depois ele vai lá, ele enxerga o metal e vem perguntar para você por que tem aquela parte escura. Um dos inconvenientes da cinta metálica é que ocorre às vezes migração iônica dos metais da infraestrutura para a gengiva e acaba tatuando a gengiva. Com o tempo ela fica com aquela mancha cinza, ou fica acinzentado.
Aí o paciente sempre cobra, porque está ficando escuro que é a gengiva. Muitas vezes é esse problema da troca iônica. Aí que entra a parte estética, que entra os metal free. Por isso o grande motivo de se livrar do metal, por causa dessa cinta metálica. Toda vez que a gente faz um elemento unitário anterior, o término da cinta metálica e o início da cerâmica não pode coincidir com o ponto de contato do dente antagonista. Então, quando o incisivo inferior oclui da palatina do incisivo superior, tem que ocluir toda em metal ou toda em cerâmica. Não pode pegar bem na junção, tá? Senão ali vai haver um rompimento, uma falha naquela região da cerâmica. Tá. E essa junção, lembrando, é o único lugar que determina a cerâmica em que começa o metal, que o metal termina em 90 graus. É como se a cerâmica sentasse em cima do copinho metálico. Para dentes posteriores, mesma coisa, nós vamos ter dimensão anatômica reduzida, então o preparo do dente posterior é a miniatura do dente, né? Preparou um premolar, se faz um mini premolar, preparou um molar, se faz um mini molar. A infraestrutura em torno de meio até às vezes 1 milímetro, dependendo do espaço protético que você tem, tá? Mas normalmente vai ser de 0,305, e depois a cerâmica em torno de 1 milímetro até 2 na superfície oclusal. Dimensão final de 3/4, então uma parte de metal para 3 partes de cerâmica em dente posterior. No anterior era uma de metal para 2 de cerâmica.